Será que a pandemia do Covid-19 está acentuando aquilo que aparentemente era uma tendência prévia de desglobalização, vale dizer, de menor integração das economias e de crescente tensionamento no ambiente geopolítico e geoeconômico global? Essa pergunta tem estado na cabeça de muitos analistas. Eu quero trazer algumas evidências adicionais, alguns debates adicionais àquilo que nós tratamos até aqui. Então vamos tratar de discutir um pouco que antes da pandemia nós já víamos numa trajetória de crescimento baixo de instabilidade política quando nós olhamos para o conjunto da economia global e também de aumento de problemas como a desigualdade, temas como o meio ambiente. Tudo isso já criava um caldo de cultura crescente de insatisfação em muitas populações, em muitos segmentos de populações, com reverberações na esfera política. Já tratamos muito disso, vamos retomar um pouco agora. Olhando também a pandemia e seus efeitos iniciais, a despeito dessa aparente aceleração do tempo histórico, nós estamos com pouco mais de 6 meses de convívio com essa realidade, porém a intensidade desta crise se fez sentir de uma forma talvez como nunca antes, em termos de paralisia das atividades produtivas, paralisia das estratégias de demanda em sociedades que são urbanas, em sociedades cujo setor de serviços é absolutamente vital. Isso acontecendo conscientemente sem que uma guerra ou alguma outra catástrofe desse tipo tivesse acontecendo. É sim a pandemia um efeito exógeno ao sistema econômico, é sim algo absolutamente dramático do ponto de vista da existência humana, da existência social, e adicionalmente envolveu decisões por parte de governos, decisões por parte de atores sociais que implicaram na paralisia da reprodução normal da atividade econômica, da atividade social, algo que só é comparável a momentos de guerra. E, portanto, emerge um debate crescente sobre a necessidade de redesenho de políticas públicas, talvez um novo contrato social. É importante que eu estou colocando sempre isso em termos de questionamento, porque nós não sabemos exatamente os rumos do que vai acontecer. Algumas tendências virão se acentuar, outras poderão perder força, e na minha perspectiva bastante pessoal, eu acho que, pelo menos num horizonte que se possa vislumbrar, as tendências vão ser heterogêneas. Eu não consigo enxergar uma convergência de modelos ou uma convergência de padrões, como em outros momentos históricos. Mas alguns países em que as políticas públicas de manutenção da coesão social foram historicamente mais robustas, provavelmente nós vamos ter um redesenho de estratégias, de padrões de financiamento, talvez para preservar, talvez para redirecionar esse tipo de política. Países que não têm essa tradição seguem com dificuldades para o enfrentamento da crise e seguem com suas sociedades divididas. E poderes e nações que estão emergindo rapidamente olham para esse ambiente e vão ter que tomar decisões acerca de como lidar com a manutenção do dinamismo econômico e do equilíbrio social. Eu acho que são os temas colocados. Vamos olhar um pouco o debate. Aqui uma revisita, informações sobre a evolução da integração das economias, para lembrar que nós já tivemos episódios de desintegração como no Entre Guerras e que o período da conformação das modernas sociedades de mercado implicou numa grande integração das economias. Nós temos distintas medidas lá no Peterson Institute for International Economics. Nós temos ali um conjunto de análises sobre a evolução da globalização. Vale a pena uma visita para esse site, uma observação sobre as informações e sobre a discussão. Os dados podem ser objeto de discussão metodológica, sempre há esse espaço, particularmente quanto mais para trás vamos no tempo. Porém, o movimento mais geral de integração, desintegração, retomada e agora talvez uma perda de densidade, de velocidade na integração, são dados que as estatísticas, são informações, dados da realidade, baseados em estatísticas que nós conhecemos e que em geral confiamos. Este fenômeno vem acontecendo. Não sabemos se é o início de uma tendência de fechamento como no Entre Guerras ou não. Agora eu fui na fonte dos dados do Banco Mundial, que tem ali as exportações de bens e serviços, os dados de PIB, todos eles padronizados. Qualquer um pode ir lá e reproduzir essa estatística, pegando as informações mais recentes.
Então emerge aí a forte integração das economias no período da globalização econômica, dos anos 80, 90, parte dos anos 2000, e na última década, pouco mais de uma década, quase 15 anos, da crise financeira global para cá, nós observamos essa paralisia da integração para o conjunto da economia global, para distintas regiões e em muitas economias estratégicas. A própria China hoje, o comércio internacional tem um peso relativamente menor do que o PIB. Não significa dizer que a China está menos integrada ao mundo, significa dizer que seu mercado interno vem crescendo de forma mais intensa que as suas relações com o resto do mundo. A Alemanha depende muito da integração com o resto do mundo, da mesma forma o Japão, um pouco menos os Estados Unidos. Na dimensão financeira, já tínhamos visto os fluxos de investimento direto em queda para a economia global e para países de renda alta e renda média também. Vemos as médias históricas nos anos 2000, a primeira década desse século. Nós já tivemos um auge da entrada de fluxos líquidos de capitais, porém, desde então, uma tendência de queda, muito possivelmente algo que pode estar vindo para ficar, porque o investimento direto é um braço central dessa internacionalização, que é o movimento das empresas, comprando outras empresas, realizando investimentos. E agora o que nós assistimos e destacamos já em mais de um momento é o crescente protecionismo, o crescente nacionalismo, talvez estancando este processo. Aqui nós vemos a capitalização dos mercados acionários, que foi muito intensa, que cresceu com o passar dos anos. Inclusive houve uma recuperação depois da crise financeira global, capitaneada pelo avanço extraordinário do mercado acionário estadunidense. Nas percepções que esses fenômenos têm, talvez os historiadores do futuro olhem para trás e identifiquem na crise financeira global um momento disruptivo, que poderia ter inaugurado esta era de desintegração. Alguns autores argumentam isso, nós vamos ver. A revista The Economist, preocupada com o futuro da ordem liberal, com o futuro da ideia de integração, de livre movimento de pessoas, capitais, buscou isso no ano de 2016, o ano que marca o Brexit, o ano que marca a eleição do presidente Trump. Então, politicamente, esse é um ano importante, assim como lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, a eleição da Margaret Thatcher, a eleição de Ronald Reagan, marcam politicamente este momento de retomada das forças, digamos, defensoras de um Estado mais enxuto, defensoras de redução de regulamentação, aquilo que muitos vão chamar de neoliberalismo. Ali é um marco, assim como talvez a eleição de Trump, a eleição e o Brexit sejam marcos desse processo de desintegração e de um crescimento de nacionalismos. Bom, isso é uma hipótese que muitos autores têm levantado, eu estou compartilhando ela com vocês. Então a The Economist se coloca nessa perspectiva de quem defende essa ordem liberal aberta e que ficou espantada com o ano de 2016, com esse movimento político de reação das sociedades, dizendo um não àquela ordem global aberta. Aí a revista The Economist se pergunta por que isso aconteceu. E em grande medida a resposta que ela dá e que reverbera até hoje na academia e em outros lugares, não por ter sido feito pela The Economist, mas porque são as perguntas que estão aparecendo, tem a ver com o fato de que essa ordem liberal, global, internacionalizada, não gerou ganhos iguais para todos, gerou crescentes divergências. Então aquela visão de que com o fim do comunismo, com o fim da Guerra Fria, o progresso viria para todos, ele não está vindo para todos, e os grupos que se sentem excluídos estão reagindo politicamente contrariamente a esta ordem global. Essas forças têm sido canalizadas politicamente. Então este é o olhar que a The Economist faz, e vários outros analistas convergem nesse sentido. Se nós pegarmos dois internacionalistas, dois cientistas políticos influentes, um mais influente no campo do pensamento liberal estadunidense, outro, o professor Ni, o professor Fukuyama, alguém mais associado ao pensamento conservador, mas ambos, de alguma forma, tributários da visão que foi a visão predominante, pelo menos em boa parte do establishment, da elite política empresarial dos Estados Unidos nas últimas décadas,
até recentemente, de defesa dessa ordem multilateral aberta sob a hegemonia dos Estados Unidos. Os dois apontam, a partir destes processos, eleição do presidente Trump em 2016, Brexit e outros fenômenos, identificam nisso um momento disruptivo, esta ameaça a uma ordem global aberta. Mais um exemplo, né, de dois formadores de opinião, de dois intelectuais com visões opostas de mundo. O historiador Niall Ferguson, escocês e radicado nos Estados Unidos, professor da Universidade de Harvard, historiador extremamente influente, tem uma perspectiva claramente conservadora, ao passo que Fareed Zakaria, né, um comunicador e intelectual, né, que acaba olhando o mundo por esse prisma da defesa de uma ordem liberal aberta sob a liderança dos Estados Unidos, claramente. Pois ambos fizeram um debate interessante, do qual se gerou este livro com esta pergunta, né, se era o fim da ordem liberal, mais ou menos nesse momento histórico de Brexit, de eleição do presidente Trump, e de alguma forma convergem nessa dimensão com maior ou menor otimismo acerca do que viria a ser o futuro. Quer dizer, a aceleração do tempo histórico, em grande medida de 2016, 2017 para cá, tem sugerido, tem nos marcado um rumo muito mais próximo ao fortalecimento do viés nacionalista do que ao fortalecimento ou um retorno, não é, daquilo que se pretendia uma ordem liberal global aberta. Como essas forças ainda estão em movimento, ainda estão em disputa em grande medida, nós não sabemos o resultado final, mas o espírito da época reflete esse tipo de debate. O professor Ferguson, por exemplo, questiona a própria ideia de uma ordem liberal, né, que teria nascido em 45, argumenta claramente que é uma fantasia histórica, né, porque em grande medida só depois da queda do mundo soviético é que se pode falar de uma ordem internacional, né? Dificilmente se poderia falar de livre mobilidade de comércio, de capitais e de migração em grande escala antes dos anos 90. Né? E essa nova etapa de globalização foi extremamente benéfica, né, para a China, né, que conseguiu ascender nesse período, e por outro lado, né, o Ferguson reverbera, né, digamos, a crítica conservadora de uma parte do pensamento conservador, que os custos para a manutenção da ordem nesse sistema, né, acabaram recaindo desproporcionalmente para os Estados Unidos. Agora, mais importante, seguindo, aqui eu sigo numa citação do Niall Ferguson, ele argumenta que o Trump não é causa, o Trump talvez seja a consequência, que o grande ponto de ruptura foi a crise financeira global, que lançou o mundo na maior crise até agora, a pandemia, pelo menos a maior crise desde 29. Né? Então, a atuação dos bancos centrais, né, expandindo seus balanços, os enormes programas de estímulo, particularmente do governo da China, ajudaram a remontar a cara do globo. Né? E ele enxerga a década de 2010 de uma forma parecida com a década ou outros momentos históricos, né? Na verdade, os anos 2010 não reproduziram a dramática década de 30 por essa maciça intervenção dos estados na economia via política monetária e via política fiscal. A literatura desses últimos anos tem sido intensa em questionar se a democracia vai sobreviver no mundo, a democracia liberal vai sobreviver no mundo. Isso aparece recorrentemente na Foreign Affairs, isso aparece, essa preocupação em bancos. Eu trago ali um documento do Credit Suisse discutindo o futuro da política e preocupado, né, com a possibilidade da guerra, com a possibilidade da ruptura da estabilidade vivida em grande medida e que permitiu a maior integração das economias. Intelectuais ao redor do mundo se questionam se nos países avançados a democracia não estaria agonizante e à beira, né, de um processo disruptivo, e no lugar disso
a emergência de distintos modelos de regimes autoritários no Oriente e no Ocidente. Pois bem, esse tipo de debate cresce e é um debate que, se nós, concordando aqui, na minha perspectiva, com o professor Niall Ferguson, que nós não reproduzimos uma década de 30 em termos econômicos em função da intervenção forte do Estado, na política monetária nós vimos os dados disso, e nos estímulos fiscais, que voltaram com força na pandemia, talvez no plano político, aquele sentimento de ruptura da ordem democrática e da ordem liberal vivida nos anos 30, com a ascensão concreta de regimes totalitários, o que conduziu à guerra, a Segunda Guerra Mundial, talvez possamos vir a assistir algo parecido. Isto não é uma expressão de uma opinião minha, mas eu trago aquilo que o debate atual vem desenhando. O professor Ikenberry, que se notabiliza, professor de Princeton, como sendo um dos intelectuais, um dos cientistas políticos, a defender o internacionalismo, a defender essa ordem multilateral aberta, e como um estadunidense percebe a hegemonia dos Estados Unidos como benéfica para a preservação dessa ordem, compreende que a crescente demanda por cooperação, dado o caráter global dos temas centrais que envolvem o futuro da sobrevivência do ser humano, a questão meio ambiente, a questão disruptiva das novas tecnologias, exige uma era de maior internacionalismo e não de menor internacionalismo. Isso é a expressão de um desejo. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, de novo, não sabemos ainda. O professor Ikenberry lembra que a dificuldade dos Estados Unidos lidarem com a pandemia, com esse problema interno de saúde pública, mas um problema externo de cooperação, poderá ser uma marca a definir o olhar futuro sobre a ordem contemporânea. O colapso da ordem liberal, na perspectiva dele, pode estar associado, se isso vier a acontecer, ao abandono dela pelos Estados Unidos, que em alguma medida foi o fiel depositário desse projeto de integração internacional, que a despeito da crítica, que na minha leitura, uma vez mais, me permitam concordar com o conservador Niall Ferguson, ele tem muita razão ao dizer que não se poderia falar de uma ordem liberal global até muito recentemente. Porém, esse futuro de desmonte e de desmonte da ordem liberal, esse ataque ao que alguns chamam de globalismo, ele não enxerga como inevitável. E certamente, na visão dele, esse futuro de ausência de cooperação não é desejável, porque o argumento é o que eu havia comentado. Os grandes problemas do mundo não respeitam fronteiras. E a solução de economias de mercado e sociedades liberais, na visão dele, é a solução superior. Mas isso é a leitura de um intelectual, isso é o seu desejo. Isso não necessariamente vai convencer os tomadores de decisão que estão botando o pé no acelerador das suas estratégias nacionalistas, em muitos casos, populistas em outros, nacional-populistas, alguns autores irão argumentar. Dois influentes economistas e especialistas em crises vão dizer que esta pandemia tem características próprias, muito peculiares, mas efeitos muito contundentes. Essa ideia de que a crise não respeita fronteiras e de que ela acontece no momento em que a economia global via diminuindo a pobreza, a despeito de um crescimento baixo e instável, e que pode lançar uma nova rodada de problemas de endividamento no mundo em geral e no mundo de desenvolvimento, e que, portanto, seus efeitos se farão sentir para muito além de uma eventual recuperação de curto prazo. Esse é um tema central que nós vamos ter que nos debruçar não somente agora, mas daqui para frente. A crise vai deixar, como a de 2007 e 2009, raízes bastante importantes, talvez bastante profundas e, muito provavelmente, prolongadas no tempo.